Bom dia, bonito povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de domingo pela manhã e segunda pela manhã. Vamos analisar com carinho, ainda estamos envolvidos aqui no sistema do dízimo, como funciona. Vimos na lição passada, na lição de sábado, que Deus separou desde a criação algo para ele. Separou o sábado, separou a árvore do conhecimento do bem e do mal para o ser humano não tocar. E vemos também, Deuteronômio capítulo 18, versículo 4, a separação dos dízimos, designada ali para os levitas, para mantenimento da casa de Deus, para que avançasse ainda mais a obra missionária do trabalho de Deus. Vemos também que somos a igreja mais organizada do mundo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Temos um sistema de dízimo organizado e baseado dentro dos princípios bíblicos. Por isso, o Evangelho avança cada vez mais, a pregação do Evangelho sempre avança. Mas como começou tudo isso? Parte de domingo fala que o combustível da expansão, como foi? No início do movimento adventista, os líderes da igreja muitas vezes sustentavam suas viagens e pregações fazendo qualquer trabalho que pudessem encontrar. Lembrando que no período ali do começo da igreja, estavam num período ali de conhecimento da palavra de Deus, as verdades sendo jogadas através do Espírito Santo no coração de muitas pessoas ali, sendo apresentada, e eles conseguiam manter as literaturas e recursos. Eles faziam qualquer tipo de trabalho, até as viagens que eles faziam era conseguir o recurso de outras formas. Interessante notar que nos primeiros anos de casamento de Ellen Goldwhite e Tiago White, eles enfrentaram sérias lutas financeiras, tiveram que sacrificar quase tudo para financiar a impressão de livros e periódicos. Tiago costumava colocar trilhos de trem ou cortar grama manualmente para viver e comprar suprimentos de impressão. Então era isso que eles faziam. Foram dias difíceis ali para os primeiros pioneiros da nossa igreja, mas sempre com o desejo, o coração de que Deus estava com eles, de que a expansão do Evangelho, eles ia crescer cada vez mais, porque Deus ia revelar para ele a forma correta. O interessante, aos 20 anos, Uriah Smith, um dos pioneiros da nossa igreja, havia sacrificado um trabalho bastante lucrativo. Para quê? Para se unir a esse grupo de pessoas que pregava intensamente a palavra de Deus, e ele sacrificou esse trabalho porque sabia que essa obra que Deus tinha ia se expandir para o mundo todo e Deus precisaria usar ele. Foram tempos difíceis para os pioneiros adventistas, que estavam dispostos a trabalhar sem remuneração. Em meados da década de 1850, John F. Andrews e Luke Bourne se mudaram com suas famílias para Waltham. Eles fizeram o quê? A fim de começar a espalhar o Evangelho entre a nova comunidade agrícola. Mas logo depois de chegar, ambos pararam de trabalhar no ministério em tempo integral e recorreram ao trabalho manual para sustentar sua família. Esse também foi algumas das coisas que aconteceram, e é interessante a gente notar que eles focaram o seu objetivo em trabalhos normais, esqueceram a missão. Tiveram uma visita, período ali de neve nos Estados Unidos, tiveram a visita de Tiago e Ellen na casa deles, e eles viram a mensagem sendo pregada para eles, e eles voltaram de novo ao trabalho intensamente da pregação do Evangelho. Interessante de notar que na segunda-feira o plano de doação sistemática, o que foi que aconteceu? Os pioneiros começaram a estudar arduamente a palavra de Deus com oração e intensificação, e eles começaram a entender como deveria funcionar, porque através do Espírito Santo foram reveladas para ele essas instruções. E Ellen White era a favor desse plano e escreveu em 1859 que a ordem no céu e Deus se agrada com os esforços de seu povo, no sentido de agirem com método e ordem em sua obra sobre a terra. Deus está conduzindo o seu povo no plano de doação sistemática. 1876, Caringe publicou o artigo na revista Review and Herald, mostrando pela Bíblia que Deus exige que seu povo devolva 1/10 parte de sua renda. Assim como ele estudou também no livro, assim como Abraão devolveu o dízimo. Dízimo quer dizer 10%, 1/10 parte. Então ali teve um estudo, o estudo está envolvido Tiago White, Caringe, Haskell, Andrews, Uriah Smith, que eles ensinavam, esse estudo ensinava que os adventistas deveriam devolver 10% de sua renda, isto é, o dízimo, a Deus, e das ofertas voluntárias além disso.
Então olha só, eles estudaram e entenderam através da palavra de Deus, Gênesis capítulo 14, versículo 20, 28, versículo 22 e Levítico 27, 30 a 32, que o sistema de dízimo e uma coisa, Malaquias capítulo 3, que é o que a gente está estudando, do 1 ao 10, foi um dos textos-chave e mais forte que o Espírito Santo falou para eles, que era a forma que eles deveriam organizar, e ali começaram todo o processo ali de organização da estrutura dos dízimos e das ofertas. Hoje, aqueles que acreditam na missão e na mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia são fiéis com dízimos e ofertas, para que possamos ver a obra de Deus prosperar. Hoje, muitas pessoas acreditam nesse sistema de dízimo, 10% de dízimo de todas as nossas rendas e as ofertas de acordo com o nosso coração, e o Evangelho se expande cada vez mais. Os nossos pastores, nossos obreiros são abastecidos por esses recursos e o Evangelho cresce cada vez mais. Deus chama você para viver esse sistema de dízimo, sistemas organizados, assim como Deus pediu, 10% das rendas, e não é pesado demais para o ser humano. Pelo contrário, olha só como Deus é poderoso. Ele usa o seu pequeno recurso. Se você ganha R$1.000, Deus pede apenas R$100 dos seus recursos para que o Evangelho se expanda. E a oferta de acordo com o seu coração, lembrando que a oferta é Cristo. Então olha só que interessante. Esse sistema todo foi organizado unicamente para que a pregação do Evangelho se espalhe em todo o mundo. Estamos em quase todos os países do mundo, alguns que são restritos à palavra de Deus, que não chega à penetração, mas de alguma forma Deus usa obreiros ali para que o Evangelho entre naqueles lugares. Nossos dízimos e ofertas ajudam para que essa mensagem se expanda cada vez mais. Então esses são alguns pontos como a nossa igreja funciona e como ela é bem organizada nessa estrutura. Só lembrando, uma coisa interessante para vocês saberem, os nossos pastores, eles recebem ordem para que os dízimos que estão na igreja, eles peguem em suas mãos. Pelo contrário, os dízimos que são doados em nossas igrejas, devolvidos em nossas igrejas, as ofertas são entregues nas mãos do tesoureiro, o tesoureiro deposita, ele vai para a missão, e a missão separa, paga os nossos pastores e os nossos obreiros. É uma estrutura muito organizada e perfeita, porque foi Deus que organizou tudo. Que Deus abençoe vocês nessa manhã. Eu convido vocês a conhecer um pouco dessa história, dessa igreja maravilhosa chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus abençoe a todos e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Querido Deus e eterno Pai, gratidão pela Tua palavra, que Teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração, para que possamos ser sempre dizimistas fiéis, confiantes no Senhor e no poder da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém.